Boa noite, vice-presidente Michel, que preside esse trabalho, ilustre deputado, meus colegas Donias e Luiz Barreto, os representantes do sindicato, o Jaram e a Elaine, com quem temos conversado desde o início do governo. É uma honra, um prazer estar sempre aqui, sempre tive uma postura de grande diálogo com a categoria, sempre que fui demandado, assim, sempre os recebi, tenho um carinho todo especial, né? Sou, aliás, não sei se o senhor sabia, nós três aqui somos servidores de carreira, né? O Adonias já está aqui aposentado, mas eu e o Barreto somos servidores de carreira lá do âmbito federal, então, experiência nessas áreas aqui, eu acho que isso, inclusive, aumenta muito um pouco a nossa compreensão e sensibilidade. Antes de falar, deputado, eu gostaria de registrar isso, eu tenho registrado isso em todos os lugares, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesse biênio aqui, sob a presidência do deputado Patrício, vice-presidência de Vossa Excelência, tem tido um destaque normativo que vai ficar para a história do Distrito Federal. Tá? Esses 2 anos têm se caracterizado por um avanço em termos de normas ligadas à transparência e ao controle, que vai influenciar gerações aí à frente, né? Eu só dou como exemplo isso, a questão que nós tivemos aqui de um novo regime jurídico, um regime jurídico mais moderno que o da União. Eu digo que em alguns aspectos eu estou podendo, né, me gabar de estarmos à frente da União em vários aspectos legislativos. Esse caso do regime jurídico é um outro. Ficha limpa, que não existe ainda para os cargos em comissão na União, que essa casa aqui aprovou, com status de emenda constitucional, que foi emenda à nossa lei orgânica, e a aprovação de 2 sistemas, eu vou falar já agora, mais aqui ao final. Nosso sistema de ouvidoria foi aprovado, nosso sistema de correição foi aprovado. Então, a Câmara Legislativa, é bom que se frise aqui, em todos os momentos em que foi demandada em relação a projetos ligados à transparência, ao controle de gasto público, não se furtou. Não se furtou, tem sido exemplo, deputado, e essa presidência vai ficar, essa legislatura vai ficar como... vai deixar um marco aí para diversas gerações à frente, né? Eu gostaria de fazer um panorama muito rápido, dizer que essa visão de controle mudou ao longo do tempo, e a visão que a gente tem hoje é uma visão muito menos de somente o processo administrativo estar correto. A gente tem que ter o resultado final lá para o cidadão. Então, a escola tem que estar lá. Não adianta só todo o processo de contratação a gente seguir rigores, se a gente não chegar do outro lado, não chegar lá na escola. A gente não pode ter a escola passando por cima dos ditames, né? Mas o nosso foco é completamente hoje. Hoje é completamente outro, é um foco finalístico, né? As questões dos processos, elas visam garantir um preço adequado e um procedimento justo de chamada dos licitantes. Mas a gente tem que ter muito um foco nisto. E a nossa missão de controle, eu a vejo muito nesse sentido de orientação e controle. Pronto. Onde é que eu passo? Ah, tá. Bom, não, essa mesmo. Então, acho que a nossa função nessa é muito de orientação e controle, né? Não adianta só a gente esperar que a coisa errada esteja sendo feita para depois a gente descobrir, e com esse objetivo, sempre desses bens e serviços públicos chegarem ao cidadão com qualidade e preços compatíveis do mercado. Esses resultados são considerados bons não somente porque os processos estão sob controle, mas porque as necessidades do cidadão estão sendo atendidas, tá? Isso é um fator muito importante. Na nossa lei orgânica, nós aparecemos aí no artigo 77, na questão da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do DF. É bom que se lembre que a função de controle externo, essa é uma função exercida pela Câmara Legislativa do DF, né? Às vezes as pessoas acham que essa função é uma função do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem a função de auxiliar, mas a função principal de controle externo é uma função, inclusive, de origem constitucional, né? Na Inglaterra, nas primeiras constituições lá de 1200 e alguma coisa, do João Sem Terra, 2 funções do Parlamento: limitar os poderes do rei e fiscalizar. Então, a questão da fiscalização é sempre uma prerrogativa indiscutível e inafastável aqui do Legislativo e do sistema de controle interno de cada poder. Nas disposições transitórias, veem essa questão do encaminhamento, né, à Câmara Legislativa de 120 dias de um projeto de controle interno do Poder Executivo, tá? E, pode passar, nos parágrafos
e eu acho que esse parágrafo primeiro ele dá o tom e prevê que o controle interno aqui compreenderá essas funções: planejamento, orçamento, administração financeira, contabilidade, auditoria e patrimônio, né? E eu acho que vai ser esse o ponto sobre o qual nós devemos, talvez, nos centrar um pouco mais, né? Essas atribuições e competências, elas serão exercidas preferencialmente por integrantes das carreiras. Na verdade, a legislação hoje já supriu perfeitamente isso, porque os cargos em comissão são privativos dos servidores da carreira, também um grande avanço institucional com o qual eu concordo, tá? Vamos à frente, pode passar. E, em termos de atuação, na verdade, a nossa função é sempre apoiar a Câmara, né? A Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas, que tem essa função fiscalizatória. A nossa função é de orientação prévia, de um controle concomitante. Não nos interessa ver o leite derramado para depois só ir lá e fazer essa verificação. A gente quer evitar que os recursos públicos sejam gastos indevidamente, uma preocupação muito forte nisso. E, indiscutivelmente, né, o Adonias falava aqui que foi um dos pioneiros na questão da implantação das áreas de TI, tecnologia da informação, né, o antigo processamento de dados, mas hoje, com as nossas novas ferramentas nessa área, sobretudo redes sociais, internet, a parte de transparência e controle social é um fator muito importante nesta área. Eu sempre falo para os meus colegas lá, auditores, dizendo que a gente nunca pode querer substituir o gestor público, né? Eu me lembro que tinha um debate que a gente travou lá no âmbito federal, talvez o Luiz Paulo se recorde disso, um debate que foi feito lá no âmbito da União do Planejamento, que, em alguns aspectos, o controle externo, lá o TCU, ele quis, digamos assim, entrar no grau discricionário de escolha do administrador. A gente tem que ter uma cautela muito grande disso, né? As áreas de execução de gestão, elas são criadas para terem este papel, a escolha na área de habitação, de transportes, de saúde, né? Nós não somos lá e vamos dizer que, olha, não, a saúde tem que ser do jeito que nós, o controle, queremos. Não, nosso controle é para verificar se aquilo foi feito de forma econômica, de forma racional, com a melhor qualidade de gestão. A gente tem que ter muito isso em pauta para não entrar em conflito com os administradores e os gestores. E uma coisa muito clara também que a gente tem que ter são as regras, né? Eu vi muitas pessoas, né, deputado, que queriam fazer correto, mas não sabiam como, né? Até porque, em alguns momentos no passado, aquela questão, muita gente fazia errado e acabava todo mundo achando que as coisas tinham que ser nessa mesma situação. Eu acho que várias iniciativas também, eu queria citar aqui, que a Câmara aprovou recentemente, são muito boas nesse sentido, como, por exemplo, a questão dos cargos em comissão, que essa Câmara aprovou. Havia sempre esse debate de como deveriam ser distribuídos, de que forma esses 50%, e a Câmara está legislando, está fazendo as regulamentações necessárias aí, previstas na lei orgânica, e isso tem sido muito positivo para dar balizas claras do que a gente deve fazer, né? Em termos de controle concomitante, o governador criou, desde o início do governo, unidades de controle interno. Temos uma unidade de controle interno em cada secretaria, é uma unidade para auxiliar o secretário. Nós tínhamos isso na União, lá, nossa experiência, o Barreto deve se recordar lá do assessor de controle interno. Então, a ideia é que o controle não seja só para chegar depois, ele esteja ali no dia a dia para acompanhar os problemas e ajudar e orientar o secretário, né? E nós tínhamos muitas auditorias atrasadas, o nosso pessoal da controladoria já está conseguindo colocar em dia, já estamos começando até as auditorias, conseguindo acompanhar agora o exercício 2012, né? Também, em outro aspecto, nessa parte de transparência e controle social, também a gente atuou muito nesse sentido. Já promovemos uma grande conferência aqui de controle social, reformulamos nosso portal, nosso projeto de lei aqui de acesso à informação, já tive notícias que está em estágio bem avançado aqui na Câmara. Também tenho certeza que a Câmara vai enfrentar esse desafio e cumpri-lo também, porque a Câmara tem sido exemplar nessas questões ligadas à transparência e controle.